Boa noite, gente. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu estou começando atrasado porque deu um problema aqui no Facebook, não sei o que aconteceu, ficou travando, eu tive que trocar de celular para trocar de linha, né? Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós nos pomos na Tua divina presença, desejosos, Senhor, de que Tu fales aos nossos corações e nos ensines, Senhor, o caminho que devemos andar e como devemos andar. Senhor, fala aos corações de todos, meu Deus, que ouvirem, meu Pai, e que todos sejam edificados com a Tua divina palavra, meu Pai, e transmitam para salvação de outros, meu Deus, para a edificação de outras almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Então, o nosso estudo de hoje, o título é Falta de Profecias. A live retrasada foi Sem profecia o povo se corrompe. Hoje é Falta de Profecias. É como se fosse uma continuação do outro vídeo, né? Do outro estudo. Então, vamos começar aqui em Provérbios, capítulo 29, versículos 18. O livro de Provérbios, livro do Velho Testamento, 29, versículo 18. Então vamos ler. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluia. É claro que a gente guardar a lei, para a gente guardar a lei é preciso conhecê-la, né? E onde é que nós vamos conhecer a lei de Deus? Né? Na Bíblia Sagrada, né? Na Escritura Sagrada. Mas vamos entender por lei aqui todas as doutrinas de Deus que a Bíblia nos ensina e que precisam ser ensinadas sem rodeios, né? Sem tergiversar, sem ficar desviando para não falar o que deve ser falado, né? Então aqui esse provérbio foi no tempo do Velho Testamento, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é ser feliz, né? Mas hoje trazendo para os dias, né? Os nossos dias, né? Do Novo Testamento, então são os mandamentos todos de Deus, os preceitos, os ensinamentos, é toda a doutrina de Deus que consta na Sagrada Escritura, amém? Bom, então não adianta dizer para as pessoas desviar do pecado, se santificarem sem dizer como fazer isso. Então, de repente, você tem ouvido muito, né? Para você se desviar do pecado, para você se santificar, senão você perde a salvação. Mas a gente precisa saber como fazer isso, né? Bom, em princípio, tem que ser com oração, né? Tem que ser com oração, a gente pedindo a direção de Deus, força a Deus, para vencer as tentações, né? E com o conhecimento da palavra, o conhecimento da divina palavra, né? Então hoje se dão muito mais valor, em muitas igrejas se dão muito mais valor àquelas manifestação de dom profético, de revelação, do que a profecia principal, que é a profecia da divina palavra, né? Que tanto nós devemos ouvir, como ler e como ensinar, né? A palavra de Deus tem que ser lida, obedecida e ensinada, né? Então no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, né? Mas desviar do pecado e se santificar depende de nós, embora muitas vezes precisamos de ajuda, né? O falar em línguas estranhas depende de Deus, né? Conforme nós acabamos de ler. A gente fala em línguas conforme o Espírito Santo nos dê que falemos, né? Mas desviar do pecado e se santificar depende de nós. Depende de nós tomarmos posição, decisão, né? De
de obedecer, de realmente querer a salvação, dar valor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Reconhecer a soberania de Deus, né? Bom, e para saber do que se deve desviar, nós precisamos examinar as Escrituras, procurando isso, né? Então eu aconselharia que você não procurasse ouvir, e nem quando você lê, não procurasse só profecias de bênçãos para essa vida, né? Procure na Escritura Sagrada o que você deve fazer para agradar a Deus, o que você deve fazer para ser salvo e para se manter salvo, e o que você não deve fazer, né? O que você não deve fazer, porque se fizer, perde a salvação, né? Então, é preciso a gente saber do que se desviar, do que evitar, né? E se nós estamos em pecado, nós precisamos saber do que é que nós devemos nos arrepender, né? Porque nós sabemos que sem arrependimento, nós não alcançamos a glória eterna. Inclusive, já no começo da conversão, temos que passar pelo batismo, que é chamado batismo de arrependimento, né? É preciso ser profetizado do que se deve desviar. Quer dizer, os pregadores, pastores que ensinam a palavra de Deus, devem profetizar, isto é, ensinar o que está escrito na palavra, o que a gente deve desviar, o que a gente deve deixar de fazer por ser pecado, por desagradar a Deus, e o que nós devemos arrepender, né? O que nós já fizemos e do que nós devemos nos arrepender. Então é preciso ensinar essas coisas, né? Quem prega a palavra, professor de ensino de escola bíblica e até mesmo quem evangeliza, nós devemos ensinar às pessoas o que elas devem, o que elas fazendo estarão desagradando a Deus e usando a Sagrada Escritura, né? Nós vemos que desde os dias do Velho Testamento as pessoas rejeitavam as profecias da palavra de Deus. Isso não é de hoje, né? E matavam os profetas para não ouvir as profecias da palavra de Deus, né? Hoje parece que está tudo bem em países como o Brasil, onde não se matam profetas, né? Pelo menos não fisicamente, literalmente, né? Também pelo menos por enquanto, não se matam profetas, né? Pregadores. Mas o fato é que mesmo entre os crentes, muita gente que pensa estar caminhando com Deus rumo à salvação, não estão. Pensam que estão caminhando com Deus para a salvação, mas não estão, né? Tomara que eu e você, nós sejamos entre essas pessoas, né? Então está escrito em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 11, o Senhor Jesus disse: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o Senhor Jesus nos preveniu, né, que se multiplicaria sobre a terra falsos profetas e também a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado, né? O pecado se multiplicaria sobre a terra e, em consequência, o amor de muita gente se esfriaria, como de fato está esfriando. O amor de muita gente para com Deus, o amor de muita gente para com o próximo, inclusive contra si próprio, né? Porque a pessoa que não leva a sério a própria salvação, a possibilidade de perder e para uma condenação eterna, então não ama nem a si mesmo, né? Então, por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, e devido ao esfriamento do amor, né, em quase todos, muitos não suportam a sã doutrina de Deus. Não querem ouvir pregações que confrontam os seus pecados. E não são poucos os profetas que deixaram de fazer isso, né, de pregar contra o pecado, e passaram a falar somente o que agrada. O que agrada para que as pessoas não saiam das igrejas, né? Então eu vou ler aqui também 2 Timóteo, capítulo 4, né? 2 Timóteo, capítulo 4. Vou estar olhando para lá porque eu abri no notebook que está conectado na televisão, que assim eu não preciso usar óculos. Então é 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ora, exortar. O que é exortar? Exortar é aconselhar, né? É também repreender, é ensinar. Então a palavra está dizendo para nós exortarmos, né? Até pela palavra corrigir as pessoas que estão andando no erro, caminhando para a perdição eterna, né? E porque virá tempo em que não suportarão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, se em determinada igreja a pessoa vai numa igreja e ela ouve uma pregação que confronta o pecado que ela está vivendo, que ela gosta e não pretende largar, então ela muitas vezes sai procurando igrejas, né, que não confrontem os seus pecados. E aí nessas muitas vezes a pessoa fica, né, e pensando que não tem que deixar o pecado para alcançar a vida eterna, né? Mas ao contrário, inclusive a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia, né? Então, continuando aqui, voltando aqui ainda no versículo 3, 2 Timóteo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas serão comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, pessoas que só pregam e ensinam o que elas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir para deixar o estilo de vida que desagrada a Deus, o estilo de vida pecaminoso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, as pessoas gostam de ouvir histórias, né? Gostaram, história, mas não gostam que confrontem seus pecados. Então a palavra ainda diz para o presbítero Timóteo, né? Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quer dizer, era para ele pregar a palavra, confrontar o pecado, ainda que por isso ele tivesse que passar por constrangimentos, por sofrimento, né? Bom, em certas igrejas, se pregar politicamente incorreto, não sobe mais no altar, não prega mais naquela igreja. Em muitas igrejas, os que confrontam o pecado são afastados dos altares, dos púlpitos, com a desculpa de que não tem unção, para que as pessoas não saiam da igreja. No Brasil e em certos outros países, não matam literalmente os profetas, mas matam seus ministérios. Muitas vezes não matam os profetas, mas matam a vida ministerial dos profetas, né? E também matam as ovelhas, né, que continuam na igreja, no pecado, né, enganadas, né? Sujas, subindo em altares, mesmo assim subindo em altares, né? Participando da ceia do Senhor, pensando que estão prontas para o juízo final. E não estão, porque é como está escrito, sem a profecia contra o pecado, sem que se ensine o que é pecado para as pessoas desviarem, as pessoas se corrompem, né? E muitas vezes até pensam que estão com Deus e não estão, né? As pregações de muitos pregadores têm um estilo politicamente correto, né? Desviando de assuntos que podem ferir as ovelhas, né? Então hoje em dia existe uma frase, né, politicamente correta, né, uma desculpa, que não se pode ferir as ovelhas, né? Então a gente não pode pregar contra o pecado, porque vai ferir as ovelhas. Só que mais feridas elas ficarão se forem para a condenação no fogo eterno. Mas o que é politicamente correto, né? O termo politicamente, vou dar uma definição aqui do site Wikipedia. O termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor.
Amém? Então veja só. Então quer dizer que o politicamente correto é você não falar aquilo que vai desagradar certas pessoas. Quer dizer, você não prega contra o pecado, porque vai desagradar determinada classe de pessoas, determinadas categorias. Então isso é o politicamente correto. O politicamente incorreto é o contrário, né? Então o discurso politicamente incorreto é, em oposição ao chamado politicamente correto, uma forma de expressão que banaliza preconceitos sociais, né? Sem receios de nenhuma ordem. Além de reverberar preconceitos cotidianos, alguns estudiosos afirmam que o politicamente incorreto foi apropriado por movimentos de direita e é atualmente utilizado como ferramenta de oposição às pautas de esquerda e das minorias. Quer dizer, aqui como minoria, entendam-se, entre outras, os homossexuais, né? Os homossexuais, as pessoas que vivem no adultério, na fornicação, né? Então, quer dizer que politicamente incorreto, a igreja, as pessoas falarem, né? Lutarem contra isso. Inclusive, na política, né? Os que são aqui até falam, né? Os que são da direita, né? Os parlamentares de direita, eles defendem, né? Eles se apropriaram dessa fase, né? Dessa frase, e eles lutam pelo que é politicamente incorreto, mas é conservador, né? Os modos que santificam, os modos que são dignos, a conservação da família, né? A conservação da família, a família como Deus instituiu, né? E outras coisas mais, né? Em virtude de muitos pregadores haverem se conformado com o mundo, o sistema se empoderou muito contra as profecias diretas. As profecias diretas, retas, esclarecedoras contra o pecado, né? O sistema se empoderou muito contra as pregações que desviam almas do inferno e as preparam para o encontro com o Salvador, que voltará como Supremo Juiz. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio como Salvador, mas na volta ele voltará como juiz, né? Ele vai salvar a igreja, mas os que não estiverem na igreja, os que não estiverem santificando suas vidas, ele será o juiz para a condenação dos pecadores. Vamos continuar pregando a fé, né? A fé para as coisas dessa vida, né? Vida e vida em abundância. Então, se prega muito sobre isso, né? Que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância, né? Bom, de fato, Deus quer que nós tenhamos a vida e vida em abundância nessa vida aqui. Porém, mais ainda, devemos pregar mais a fé para alcançar a vida e vida em abundância eterna, né? A vida e vida em abundância eterna, né? Que é muito mais importante do que essa aqui. E é essa que Deus nos quer dar, a vida eterna. A vida e vida em abundância na glória eterna, né? Mas para isso veio e sofreu o Senhor Jesus em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna, né? E nela tenhamos vida e vida em abundância, né? Então, aos que pregam a palavra, aos pregadores, aos pastores, aos presbíteros, aos professores de escola bíblica, um convite. Vamos pregar sobre os altares e também nas escolas bíblicas. Vamos pregar Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos pregar Levítico, capítulo 18. Vamos pregar Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 22. Vamos pregar Romanos, capítulo 1, né? Romanos, capítulo 1 é perfeitamente politicamente incorreto, mas vamos pregar. Vamos pregar o livro de Judas, amém? Eu tenho minha admiração a certos jovens pregadores, né, que mesmo enfrentando sistemas, contestam o pecado nas mídias sociais, mesmo com represálias.
André Valadão, Nicolas Ferreira, Eliseu Rodrigues e outros pregadores jovens. Quer dizer, quem deveria ter mais medo seriam os mais jovens, mas ao contrário, os mais velhos é que parece que têm mais medo de sofrer as represálias. Bom, então a gente para por aqui. Eu quero dizer para você que eu congrego na igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Eu congrego na nossa sede em São Paulo, né? A Rua Murilo Furtado 849, fica no Parque Vitória, na Zona Norte. E nós temos as subcongregações, né? Da Vila Airosa, né? Na Rua dos Colibris 171, da Vila Zilda, na Rua Antonello da Messina 721, e nós temos na cidade de Petrópolis, no bairro Quitandinha, na Rua Honduras 104, nós temos também a nossa filial lá, amém? Então, vocês encontrarão nesses lugares pessoas abalizadas para ajudar você a vir para o caminho de Deus, ou voltar para o caminho de Deus, se você estiver desviado, né? Então, procure uma de nossas filiais, né? Ou se é impossível, fora de mão para você uma dessas, procure uma igreja que ensina verdadeiramente a palavra. E não busque somente pregações de bênçãos, né, de autoestima para essa vida. Procure saber o que é pecado segundo a palavra, para você sair fora do pecado e entrar na vida eterna, né? Então o Senhor Jesus pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então arrependa-se para que seja chegado a ti o reino de Deus, também. Então eu faço essas lives no meu perfil no Facebook, né, às terças-feiras a partir das 20 horas, e depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Canal Santifica a Vida. Canal Santifica a Vida. Então eu preciso do seu like, tanto no Facebook como no YouTube, né? E se você quer receber por compartilhamento no YouTube agora, já clica no gostei. No Facebook também clica no gostei. Clica no botãozinho inscrever, se inscreva no canal, porque eu preciso que ele tenha mais relevância no YouTube para alcançar mais almas, né? E não deixe de compartilhar, né? Para que talvez não tenha muita importância isso aqui para você, mas para outras almas será uma joia preciosa para a salvação. Para elas será um empurrão para entrarem no caminho da salvação eterna, em nome do Senhor Jesus. Então agradeçamos a Deus. Agradecemos a Deus então. Senhor, Todo-Poderoso, glorioso Deus, obrigado por esses momentos que Tu falaste aos nossos corações. Senhor, guarda a Tua igreja, meu Pai. Guarda a Tua igreja contra o Espírito, meu Pai, que corrompe na terra, meu Pai. Guarda a Tua igreja, meu Pai, e nos dá a Tua proteção contra as provações que hão de vir, meu Senhor. Faça-nos fortes espiritualmente e não deixe, Senhor, que voltemos atrás por causa das perseguições e das torturas, Senhor, para que de modo nenhum neguemos o Teu nome, para que de modo nenhum rejeitemos, desistamos da nossa salvação, mas que em todo tempo, Senhor, incondicionalmente, preguemos, ouçamos e vivamos a Tua palavra, Senhor, para acharmos irrepreensíveis no dia da Tua volta, Senhor. Amém. Meu Senhor, levanta, meu Pai, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, pregadores destemidos, meu Pai, para pregar e confrontar o pecado, meu Pai, e realmente preparar almas para o encontro com o Senhor naquele dia. Amém. Graças a Deus, aleluia. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e vamos dizer amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Se permitir o Senhor nosso Deus,
a partir das 20 horas na terça-feira que vem. Eu espero que não dê problema no Facebook novamente para mim não atrasar. Fique com Deus. Boa noite.